Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, falando sobre a cobiça. Estamos estudando sobre fidelidade e esta semana estamos vendo como a cobiça pode atrapalhar a nossa fidelidade a Deus e também nos fazer perder a salvação. Este assunto é muito importante que você tenha clareza dele ao final desta semana. Senão, você volta lá no sábado e revê todo este conteúdo com a sua Bíblia do lado, comparando os textos e aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus. Quero aqui aproveitar, mandar um abraço todo especial para o Marcelo, para o Mearim Pereira, também para a Marisa Borges, a Patrícia, o Michel e também a Yara Santana e dizer que eu estou orando por vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e faça na sua vida o melhor, porque Ele sabe qual é o melhor para a sua vida. Para você que está chegando ao canal Vocacionados agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Há um botão aqui embaixo para você se inscrever em nosso canal, também deixar o curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Pegue o link que você recebe pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Telegram, transmita também pelo WhatsApp e pelo Telegram para os seus contatos e também, se você quiser, publique aí na sua página no Facebook. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, versículo 45. Jesus estava ensinando no monte e agora, olhando para a sua audiência, aproveita a natureza ao seu redor para ensinar um princípio muito importante. Você só pode ofertar aquilo que está em sua essência, ou seja, em seu coração. E para que os frutos sejam bons, é preciso que a árvore também seja boa. Foi o que Jesus ensinou. Mas o que fazer então se a genética da árvore é ruim? Como fazê-la dar bons frutos? Bem, as palavras do rei Davi no Salmo 51 deixam claro que estamos em sérios problemas. Segundo ele, o homem nasce na iniquidade e sua concepção se deu em um leito de pecado. Salmo 51, versículo 5. Em essência, sempre seremos uma árvore ruim que durante a sua existência não vai produzir bons frutos. Não há o que o homem possa fazer para mudar a sua essência. Somos árvores ruins. É por este motivo que é tão difícil controlar os desejos pelo pecado guiados pela cobiça. E à medida que deixamos a cobiça controlar os nossos desejos, o prazer em praticar o mal só aumenta, ao ponto de perdermos o controle das ações, porque sempre queremos mais e mais e mais. E foi um quadro terrível de homens e mulheres sendo guiados pelo mal que Deus enxergou do céu antes do dilúvio. A descrição feita por Moisés do que Deus viu no céu apontava para um povo que valorizava os atos de maldades e que desde ao acordar até o deitar só pensava em fazer o mal, pois o desígnio do seu coração era continuamente mau, pois a terra estava corrompida, porque os homens a havia corrompido. Gênesis 6, versículo 5 e versículo 12. Os antediluvianos amavam e viviam na iniquidade. Mas se não há o que podemos fazer para mudar a nossa essência, a Bíblia aponta os caminhos para que ela seja purificada e transformada. Davi, no mesmo Salmo 51, começa a apontar como isso acontecerá. Ele diz, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 7 e versículo 10. E se não há o que podemos fazer para modificar a nossa essência, nas mãos de Deus, não há o que possa impedir o seu poder de transformar-nos mais uma vez em a sua imagem e semelhança, como foi lá em Gênesis 1, 26. E não há outro caminho que possa nos livrar do amor à cobiça, um pecado tão devastador que lançou por terra homens e mulheres que se deixaram seduzir por seu brilho. Há muitos anos atrás, eu ainda engatinhava na minha experiência com Jesus e lembro-me de uma conversa com um colega no colégio. Essa conversa aconteceu há mais de 20 anos.
De verdade eu não lembro mais o seu nome, mas a situação e a sua resposta ainda estão frescas em minha mente. Tudo aconteceu em torno de uma caneta 4 cores da marca Bic. Essa era uma caneta que todos gostariam de ter no colégio ali nos anos 90, mas eram poucos que tinham recursos para comprá-la. Mas havia uma aluna, também colega de classe, que havia ganho dos pais uma caneta 4 cores da Bic. E esse meu amigo cobiçou aquela caneta assim que a viu. Mas não só ele, praticamente a classe inteira. E eu também. Só que aquele meu colega foi além com a sua cobiça e pegou a caneta escondida e a levou para sua casa. Naquele dia, no encerramento das aulas, toda a classe ficou retida na sala, até que todas as mochilas fossem inspecionadas em busca da caneta 4 cores da Bic. E foi a professora, o diretor disciplinar e a diretora, a dona Cecília. Pensa numa mulher brava. Só que a caneta não foi encontrada e depois de muito tempo todos fomos liberados. Mas como a Bíblia diz, todo pecado e ação feita às escondidas um dia virá à luz. Isso está lá em Marcos 4:22. Para aquele meu colega, a luz chegou naquela mesma noite, quando ele foi fazer a lição de casa e a sua mãe notou a caneta 4 cores da Bic. Era uma caneta que não passava despercebida em lugar nenhum. O resumo da história é que o meu colega naquela noite, diante da sua mãe, que empunhava uma chinela Havaianas 37 como incentivo, confessou o seu crime. No outro dia, eu o encontro ali saindo da sala da dona Cecília e ao lado da sua mãe. Ele, com os olhos inchados de tanto chorar, voltava para sua casa para cumprir um período de suspensão. Foi ali no pátio, rapidamente, ali na escola, que eu perguntei: por que você fez isso? A sua resposta foi: a tentação foi tão grande que nem o diabo resistiria. A tentação foi tão grande que nem o diabo resistiria. Infelizmente, eu não lembro o nome deste meu colega, mas quando eu estava estudando esta semana o tema da cobiça, me lembrei da sua resposta e, infelizmente, eu posso constatar que essa tem sido a resposta que muitos crentes estão dando todas as vezes que pecam. Aquele meu colega, ele estava errado, e há muitos que, como ele, usam também a mesma desculpa para justificar os seus erros. O diabo pode até não resistir, mas nós temos o apoio integral de Deus para passarmos por estas provações sem cair em pecado e todas as vezes que realizarmos a oração do Pai Nosso, aquela parte lá de Mateus 6, versículo 13. Já Paulo, em sua primeira carta aos crentes de Corinto, fez um alerta sobre as tentações para, em seguida, trazer uma mensagem de esperança em nome de Jesus. O alerta foi: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentam. E para depois ele falar da nossa salvaguarda ao enfrentar as tentações. Ele diz: Deus é fiel e não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que você consiga resistir. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Mas aí vem a pergunta: como sairemos vitoriosos se não há nada de bom em nosso coração? Bom, em primeiro lugar e acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Foi o que ensinou Salomão lá no Provérbios capítulo 4, versículo 23. E o use para buscar ao Senhor e guardar nele toda a palavra para não pecar contra Deus. Salmo 119, versículos 10 e 11. Assim, nos dando a possibilidade de ter um novo coração e um espírito inabalável, lá de Salmo 51, verso 10. O quanto antes entregarmos o coração a Deus, vamos ter os olhos voltados para a beleza dos seus caminhos, lá de Provérbios 23, 26. E mais rapidamente confirmaremos em nós a sua lei, que estará guardada em nosso coração, e gozaremos de paz e prosperidade em Deus, de Provérbios 3, versículos 1 e 2. E os nossos dias serão prolongados. Mas para que esta entrega seja efetiva, não podemos repetir a ação de Ananias e Safira, que conheceram a Jesus, mas não abandonaram o velho homem e a velha mulher, e não permitiram o agir do Deus Espírito Santo em suas vidas, e não foram transformados pela renovação da sua mente, que os capacitaria para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus,
lá de Romanos 12, verso 2. Por isso, evite a cobiça e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Pois Jesus já afirmou que bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Por isso, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio 6, versículos 5 e 6. Por isso, não espere mais para se ver livre da cobiça. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Tiago 4, versículo 8. Por isso, decida-se hoje por Cristo e não deixe de viver em espírito de oração. Estude regularmente a Bíblia e pare para ouvir a voz de Deus. De posse de todas estas ferramentas, o sentimento de cobiça passará longe do seu coração. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.